Oi, pessoal, voltando aqui nas nossas aulas, ok? Vamos falar hoje, tá? O tópico 5 dos conhecimentos aqui gerais, tá? Falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? Eu vou estar falando nas próximas aulas aqui, não sei se uma ou duas aulas que a gente vai ocupar para falar sobre isso, tá? Mas hoje especificamente eu vou fazer uma introdução sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sei que muita gente sabe, conhece sobre o assunto, mas também tem aquelas pessoas que nunca ouviram falar e para estudar fica melhor. Deixa eu me ajeitar aqui, ó. Gente, isso, meu amigo. E muitas pessoas que são leigas no assunto, né? Essa introdução ela abre bastante aí a visão na hora de estudar a legislação em si, ok? Tá bom. O que a gente pode falar da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Eu acompanhei bastante na época, tá, sobre isso, então é um assunto que me interessa, que eu gosto muito, não estou dizendo que eu sou expert no assunto, porém eu posso contribuir com algumas coisas, certo? Deixa eu abrir aqui, gente, que tá um calor, deixa eu ver um ventinho aqui, tá parecendo que vai chover, a gente tá esperando essa chuva já faz alguns dias e ela não vem, tá? Desculpa aí, gente, mas aqui tá calor. Ok, tá? Então, na época, quando foi instituída essa lei, tá, eu estava bem por dentro, porque trabalhava na área, a gente estava esperando, estava aquela coisa, se falando nas mídias, e enfim, eu acompanhei um pouco até de perto sobre isso, tá? O que foi essa Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010? Política que foi instituída com a Lei 12.305, datada de 2 de agosto de 2010, tá? Mesmo ela ter sido, lançada, instituída em 2010, ela já vem anos antes sendo estudada, sendo montada e o pessoal brigando para que ela existisse, tá, gente? Ela não nasceu do nada, ela foi muito estudada. E na época, em 2010, eles deram 4 anos para que os municípios desativassem os seus lixões, né, e desse início então ao seu aterro sanitário. Na época foi uma loucura, porque foi passando o prazo e as prefeituras não estavam se adequando, ficou uma confusão muito grande, se era para desativar o lixão, ou se era para tratar esse lixão e depois abrir um aterro. Não, a política falou que era para desativarem os lixões até 2014, e a partir daí seria obrigatório que todas as prefeituras nacionais, né, estivessem aí com seus aterros sanitários funcionando. Então vocês imaginam na época isso acontecendo, né? As prefeituras, elas tinham... Vou continuar. As prefeituras tinham a obrigatoriedade de implantar um aterro sanitário. E como que o governo federal fez para que essas prefeituras instalassem seus aterros sanitários? Ela limitou verbas que eram liberadas para as prefeituras. Se não tivesse o aterro sanitário em dia, não sairiam essas verbas. Deixa eu focar aqui. Essas verbas não sairiam. Então, isso obrigou as prefeituras a se ajustarem a essa nova lei aí federal da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ok? O prazo, então, para as prefeituras foi 2014. Depois disso, qualquer prefeitura que estivesse funcionando sem um aterro sanitário, ela é possível aí de ser autuada, além, né, de não ter aí essa verba que o governo federal destina para as prefeituras. É uma verba específica, não sei falar verba, mas é uma verba específica que daí elas... Ok. Algumas prefeituras ficaram também na dúvida, né, em relação de serem cidades muito pequenas, se fariam um aterro sanitário que queira ou não. A gente viu para trás em algumas leis ambientais aí que a necessidade de 20 toneladas, mais do que 20 toneladas por dia, né, esse aterro sanitário precisava de uma licença ambiental e até um estudo, né, de impacto ambiental se ele fosse feito. Então, algumas prefeituras pequenas, de cidades pequenas, elas foram aí também... como eu posso falar, ajudadas aí ou incentivadas a fazerem um consórcio, né? Então, algumas cidades pequenas, elas poderiam se juntar e fazer um aterro sanitário central para essas cidades, né? E que ali fosse depositado o lixo. É complicado, eu
Não cheguei a ver se tem ou não, depois dos outros vídeos eu vou dar uma estudada para ver se existem aí esses consórcios, tá? Porque é muito delicado saber quem que vai fazer mais, quem que vai fazer menos, se a minha cidade aqui deposita mais lixo, eu tenho que fazer mais. Então, assim, não é simples essa questão do consórcio, mas existe, ok? Então, algumas prefeituras optaram aí para fazer esse consórcio. Tá, vamos falar agora um pouquinho, né? O que isso tem de impacto ambiental na sociedade, tá? O aterro sanitário, ele é perfeito? Sim, ele foi uma lei perfeita, a gente vai ver aqui, tá? O intuito dela é perfeito. O problema é o seguinte, o que a gente percebe em algumas prefeituras é que alguns aterros sanitários estão voltando a se transformar em lixão, tá? Por que isso? Principalmente aí entra, né, a atuação da população em si. Porque um aterro sanitário ele vai ser verdadeiramente funcional se na cidade houver aí a separação de resíduos. Né? Se tiver coleta seletiva, funciona super bem, porque daí realmente acaba indo para o aterro sanitário aquilo que é rejeito, aquilo que não vai mais ser aproveitado. Tá? O problema é a conscientização da população junto com a ação da prefeitura, né? E também aí entra uma associação, né, de catadores que vão fazer aí essa separação, vão receber essa coleta seletiva aí da população e conseguir transformar isso, né, em um bem para eles mesmos, né? Então, é uma questão social? Sim, também é uma questão social. Quando essa política foi anunciada no Brasil, teve muita discussão em relação a isso, né? E os catadores de rua? O que vai acontecer com eles agora, né? Foi onde nasceu aí, né, essa questão, vamos fazer um aterro, os catadores não só de lixo de rua, mas também aqueles que viviam no lixão, que viviam do lixão, né? É fácil a gente procurar na internet e ver fotos assim, mostrando pessoas que viviam de lixão. Por incrível que pareça, eu não sei se foi desativado, mas até onde eu sabia, parece que um dos maiores lixões da América do Sul, né, é o que fica em Brasília, tá? E eu não sei se conseguiu desativar até um tempo atrás, quando eu ainda falava um pouco sobre esse assunto nas minhas aulas, esse aterro eles não conseguiam desativá-lo ainda, ter desativado ele, tá? Então a gente via bastante pessoas ainda trabalhando nesses lixões, catando. Então a preocupação era, e esses catadores de lixo que trabalhavam no lixão, né? Para isso foi instituída então essas cooperativas de catadores de lixo, que é uma cooperativa onde eles se juntam, né? E alguns órgãos, inclusive a prefeitura, ajuda na questão do prédio e da coleta seletiva, que aqui na minha cidade, por exemplo, são 2 caminhões que fazem a coleta seletiva dias X da semana, né? Onde as pessoas deixam na frente da sua casa. Foi feito campanha em escolas, escolas, rádios, foi feito também uma palestra, né, com as autoridades da cidade, algumas pessoas, tiro de guerra ajudando, né, para ter essa conscientização aí, para essa separação da população antes de colocar esse lixo na rua, né. Aí esse caminhão vem, faz a coleta aí desses recicláveis e encaminha diretamente para essa associação de catadores aqui de Bandeirantes, tá? Tô dando um exemplo aqui da minha cidade. E nessa cooperativa ali eles fazem então a separação, se tiver alguma coisa que realmente, né, não seja reciclado, eles acabam aí voltando então para que seja disposto no aterro sanitário. O correto é a separação do lixo e aí sim, o que é rejeito ir para o aterro sanitário, aonde lá ele vai ser disposto, vai ser coberto, né, onde tem toda uma estrutura, onde essa estrutura ela tem um solo impermeabilizado com manta asfáltica, onde tem dutos de gases que vão fazer com gás metano, né, que acaba fazendo a combustão desse rejeito ali, sai para a atmosfera. Alguns aterros optam então para fazer biodigestores, tá? Mas tem que ser um aterro sanitário. Aí a gente vai ver provavelmente aqui dentro dessa lei também, né, os requisitos legais na legislação do Paraná, né, o que deve ser feito nesses aterros sanitários certinho, ok? Tem que estar longe de corpo hídrico, tem que ter o solo impermeabilizado, né, tem que ter aí um monitoramento bastante preciso, né, para entender que o aterro sanitário não vai tá levando para lá o que ainda pode ser reaproveitado, né? Porque o que acontece com isso?
um aterro sanitário mal aproveitado, ele vai ter sua vida útil diminuída. Então, em média, um aterro sanitário ele é feito para durar de 10 a 15 anos, né? Tem as células e aquilo ali vai ser tudo sendo feito certinho para que esse aterro dure até 15 anos. Se eu não aproveito ele direito, se eu mando para lá o que poderia ser reciclado, o tempo de vida útil vai diminuir drasticamente e aí a prefeitura vai ter outro investimento para fazer outro lugar, outro aterro. Então, assim, muitos não entendem a seriedade de um aterro sanitário, tá? Porque acham que é uma despesa desnecessária. Não é, tá? Não é, porque eu considero o lixo um dos piores e maiores problemas ambientais que a gente tem, né? Lembrando que esse lixo, ele acaba, se não disposto de forma correta, acaba indo para corpo hídrico, que acaba indo para o mar, que acaba causando uma poluição nos nossos oceanos, onde estão as algas, que são as principais produtoras de oxigênio do planeta Terra, né? Então essa é a minha linha de raciocínio, particularmente falando, tá? Então eu me preocupo muito com a questão do lixo. E quando a gente entra num projeto desse, grandioso como foi em 2010, né, onde ainda deu 4 anos para a prefeitura se adequar, onde dentro dele a gente vai falar sobre logística reversa, sobre a responsabilidade das indústrias, das empresas com o seu lixo. Então a gente vai falar muita coisa que vai clarear a nossa mente, tá, em relação à disposição correta dos lixos, que são resíduos que podem virar rejeito para ir para o aterro sanitário. Ok? Do que a gente vai falar dos resíduos sólidos, a gente vai ver aqui muita coisa. O que são resíduos sólidos? Então a gente vai falar sobre o que são esses resíduos sólidos, né? O que pode ser encaminhado para lá, tá? Esses resíduos sólidos aí, a gente lembra que resíduo sólido é tudo que não posso jogar em corpo hídrico. Então isso é um resíduo sólido. Tá? Mesmo que ele seja em forma líquida, mas se eu não posso colocar ele em corpo hídrico, ele entra na classificação de resíduos sólidos que precisa ser tratado, ok? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Olha lá, nesse vídeo de hoje eu não vou entrar na lei, tá? Mas eu vou falar o que a gente vai falar nesse tópico, tá? Então, o tópico 5 dos conhecimentos gerais do edital, lembrando, gente, 34/2020, que foi mudado, tá? Ele vai falar resíduos sólidos, o tópico 5. Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá? Com a Lei Federal 12.305, datada de 2010. Aí ele vai discorrer aqui, responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos materiais, fabricantes, importadores, distribuidores, comércio e consumidores. Logística reversa, tá? Como instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios para que os materiais pós-consumo retornem à cadeia produtiva com geração de emprego e renda, tá? Essa logística reversa aqui, ela acaba, né, entrando aí vamos falar os mais conhecidos, são lâmpadas, né, que são hoje contaminantes muito grandes no meio ambiente aí. Então as lâmpadas têm a logística reversa, pilha e várias outras coisas. A gente sabe que nem tudo volta para o fabricante, mas a culpa maior é do consumidor, que acaba jogando isso no lixo comum, tá? Esse é o grande problema aí. Acordos setoriais e instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, definindo como ato contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que vai estar lá no artigo 3. Forma de destinação final dos resíduos sólidos. A gente vai ver que tem diferença de resíduos urbanos, né? E até mesmo colocados em áreas rurais, industriais, tá? Ambientalmente e socialmente adequados. Soluções consorciados intermunicipais para o destino final dos resíduos sólidos urbanos, né? Aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Algumas cidades que são de pequeno porte, elas podem fazer essa opção de estar fazendo um aterro sanitário aí, né? Consorciado entre alguns municípios vizinhos, né? Sanções penais previstas, deixa eu ver. Isso, sanções penais previstas quando da omissão por parte dos responsáveis legais em implantar ou operacionalizar a logística reversa. E sanções administrativas e penal nos termos do artigo 62, tá?
item 12 do Decreto Federal 6.541, datado de 2008, tá? E do artigo 68 da Lei Federal 9.605, que fala, que a gente já falou um pouco aqui, né, que vai falar sobre os crimes ambientais, ok? Então, quando a gente fala de política nacional de resíduos sólidos, né, a grande polêmica da época foi isso, né, desativar os lixões e que as prefeituras, né, se adequassem à nova forma, né, de estar coletando os lixos e enviando adequadamente para esses aterros sanitários, ok? Por hoje eu vou ficar com esse vídeo curto, falando só a respeito, né, da política nacional no geral, na questão de resíduos sólidos, na questão de aterro sanitário, e no próximo vídeo a gente fala aqui, né, vai destilhando aqui todos esses tópicos pedidos aqui, ok, gente? Acho que no geral seria isso, tá? Contando um pouquinho a história dessa política nacional de resíduos sólidos, que começa, né, oficialmente em 2010, mas já vinha anos alguns setores brigando para que ela existisse, tá? E que a partir de 2014, então, se torna obrigatório, né, a implantação de aterro sanitário nas cidades. Algumas dessas leis já foram implantadas na data de 2010 para empresas, logística reversa. Sim, algumas coisas aqui tiveram uns prazos maiores, como esse, né, para estar fazendo os aterros sanitários em funcionamento em 2014. Por hoje é isso, e depois a gente volta com os próximos vídeos falando aqui desse tópico, né, os conhecimentos gerais aqui do nosso edital. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe, Deus nos proteja e que a gente consiga aí, independente de coronavírus, né, focar no estudo aqui e estar preparado para o dia do concurso, ok? Obrigada, pessoal!